Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Emagrecimento Natural e Saudável. Meu nome é Katsumi Sakamoto, sou profissional de educação física e desenvolvedor do método KCS Natural Fitness. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de suplemento que eu já venho utilizando faz tempo e um estudo recente de maio de 2021 comprovou uma significante eficácia desse suplemento no processo de perda de peso. Uma notícia um pouquinho nova, mas extremamente animadora com relação ao processo de perda de peso de qualquer pessoa por aí, tá certo? Antes de eu entrar em detalhes de qual suplemento é esse, como que funciona todo esse mecanismo e quais os efeitos que esse estudo comprovou, deixa já o seu joinha, se inscreve no canal, acompanha aí semanalmente os vídeos que a gente vem postando, porque são informações baseadas na ciência, com dicas práticas que podem ajudar você a acelerar o seu processo de perda de peso. E se você seguir à risca as informações que a gente está passando aqui, você pode ter certeza que você está indo na direção de resolver de uma vez por todas o seu problema com a balança. Tá certo? Então, de que suplemento que eu estou falando? Que suplemento é esse? Tá certo? O suplemento é o ômega 3. Né? A gente sabe da importância do ômega 3, muita gente já ouviu falar dessa ideia do ômega 3, porque precisa comer salmão para ingerir ômega 3, porque isso é uma coisa importante para a nossa saúde, porque faz bem para o coração, porque faz bem para a pele, porque faz bem para os músculos, enfim, a gente vem ouvindo a respeito da importância do ômega 3 há muito tempo, né? Qual que é o mecanismo por trás disso? Primeiro, uma coisa é importante de se explicar, tá certo? Não é só o ômega 3 especificamente que é importante da gente suplementar. Qual que é a grande questão? São os ácidos graxos essenciais que nós precisamos para sobreviver. Eles são chamados de essenciais porque o nosso corpo ele não produz esses ácidos graxos, que é a gordura boa mesmo, ela tem que ser proveniente da alimentação, tá? Da nossa dieta. E existem dois ali principais, né, que é o ômega 6 e o ômega 3. Nós já consumimos um excesso absurdo de ômega 6 através dos óleos vegetais que a gente utiliza e muito daquelas comidas processadas que a gente acaba consumindo aí, né, diariamente muitas vezes ou com a frequência muito acima daquilo que a gente deveria, tá certo? Então, torna-se necessário a suplementação com o ômega 3, porque a gente não come salmão o suficiente aqui no Brasil para compensar esse excesso de ômega 6. E o que esse desequilíbrio causa no nosso organismo? Ele é uma das razões para inflamação crônica no nosso organismo. O que acontece? Né? Nossa membrana celular precisa de um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 de 3 para 1. Né? 3 moléculas de ômega 6 para 1 molécula de ômega 3, pelo menos. Né? O nosso DNA ele foi desenvolvido lá atrás com 1 para 1, mas à medida que a gente foi mudando nossos costumes, né, a nossa forma de viver, a nossa forma de se alimentar, a gente começou a ter uma descompensação gigantesca relacionada ao equilíbrio desses dois ácidos graxos essenciais. Hoje em dia, dependendo do país que a gente está conversando, a gente pode falar aí de um desequilíbrio de 25 para 1, onde tem que ser no máximo 3 para 1. Esse é o excesso de ômega 6 ou então a falta de ômega 3 que a gente está tendo. Esse é o nível disso, tá certo? Então, quando a gente tem esse desequilíbrio, a nossa membrana celular, ela perde, tá, a permeabilidade dela, ou seja, ela tem dificuldade em absorver os nutrientes que a gente está colocando para dentro e dificuldade em excretar os resíduos gerados de todas as reações químicas que acontecem dentro da célula. Eu sei que eu estou indo um pouquinho na ciência aqui, mas é importante para entender todo o contexto, tá certo? Então, o que isso causa? Né? Isso causa uma inflamação na célula, uma inflamação crônica. Só que uma inflamação, quando a gente pensa assim, é uma resposta do nosso organismo para alguma coisa ruim que está acontecendo. Uma inflamação aguda, ela é importante, né? É um importante processo do nosso sistema imune, o sistema imunológico, né, para garantir que a gente cuide daquele aspecto que tem algum probleminha ali, né? Quando a gente está, por exemplo, com a garganta inflamada, né? Começa a doer, fica vermelho, às vezes dá uma leve inchada por dentro, né? Fica extremamente sensível, né? É a forma do nosso
que o nosso corpo tem de avisar, opa, tome cuidado aí, né? A gente precisa acontecer algum tipo de cura nesse espaço, tá? Por isso que a gente está tendo essa inflamação. A inflamação aguda é uma coisa bacana, ela funciona mais ou menos assim, gente, de uma maneira bem, tá? Bem leiga na explicação aqui, tá certo? Não vou entrar em detalhes não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai passar de 1 hora e a ideia não é essa, tá? A ideia é a gente falar de como que o ômega 3 vai ajudar no nosso processo de perda de peso, tá ok? Então, mas a inflamação aguda, ela é uma coisa importante, é uma coisa bacana. A inflamação crônica, que é o que esse problema com a membrana celular começa a causar, ela é algo silencioso. A gente não percebe que a gente está cronicamente inflamado, mas isso é a raiz de diversos problemas de saúde que hoje nós consideramos como problema de idade. Né? Depois dos 40 anos é óbvio que eu vou ter uma hipertensão, eu vou desenvolver uma diabetes tipo 2, é natural, é normal, mas não é normal porque a maioria das pessoas está desenvolvendo esse problema hoje, só que não precisa ser normal, eu não preciso aceitar isso, e tudo tem a ver com o estilo de vida que eu levo e, óbvio, com a dieta que eu mantenho, né? A forma com que eu me alimento. E óbvio que se eu focar numa alimentação mais anti-inflamatória, numa dieta mais anti-inflamatória, tipo a dieta mediterrânea, por exemplo, vai me ajudar bastante nesse aspecto. Mas ainda assim, morando no nosso país aqui no Brasil, tendo o arroz e o feijão, a carne e a salada como base da nossa alimentação, que não tem nada de errado, tá tudo muito bom, tá? Principalmente se eu comer comida de verdade, ao invés de comidas processadas. Eu já fiz vários vídeos falando a respeito disso. Se você não assistiu nenhum ainda, vai lá no canal, dá uma olhada, porque vale a pena conferir, tá certo? Mas a gente ainda não consome a quantidade suficiente de peixes, de água salgada, fria, que tem o ômega 3 necessário para reequilibrar essa balança. Então, a suplementação ela se faz necessária por conta disso. E são inúmeros os benefícios que o ômega 3 tem para a gente, tá certo? É a questão da função muscular, função cerebral, ajuda em diversos aspectos, função cardíaca, tá certo? Então, assim, de novo, não vou entrar em todos os detalhes. O que esse estudo de 2021, de maio de 2021, ele fez? Ele pegou atletas jovens, tá? Então a gente está falando aqui de um grupo de pessoas saudáveis já, que tem uma vida ativa, que já tem ali, né, uma alimentação balanceada, uma prática de atividade física frequente, tá certo? Foram 36 pessoas, né? Então metade, 18, foi o grupo controle, onde não foi suplementado o ômega 3, e 18 tiveram essa suplementação de ômega 3. E o estudo durou 3 semanas com uma dosagem particularmente do lado para cima, né, da curva aí, de uma boa qualidade de suplemento de ômega 3. O que eu quero dizer com uma boa qualidade? Não é qualquer um desses aí que custa 20, 30 reais que vai funcionar, que vai resolver o seu problema. Gente, ômega 3 é um suplemento que você vai precisar buscar algo que realmente faça sentido e que a composição desse ômega 3 seja boa o suficiente para possibilitar, então, a absorção desse ômega 3 pelo nosso organismo, porque a maioria do que a gente tem aí no mercado acaba oxidando bem antes do nosso corpo absorver, e a gente está gastando lá aquele valor, né, que seja 30 reais que a gente compra aquela caixinha, tá? É praticamente como se a gente não tivesse fazendo absolutamente nada, porque tudo que a gente está colocando para dentro está sendo oxidado antes de ser utilizado, tá certo? Então tome muito cuidado na escolha do seu suplemento, tá ok? Mas o que eles fizeram então, né? O que foi observado nesse estudo que eu achei sensacional foi um aumento na taxa metabólica basal dessas pessoas que estavam suplementando com o ômega 3. E não foi qualquer aumentozinho não, tá? Então, a média ali das pessoas, né, tinham uma taxa metabólica basal que estava por volta de 1.700 calorias por dia. Isso subiu para mais de 2.000 calorias por dia, ou seja, um aumento muito significativo, né? É óbvio que, junto com esse aumento, né,
de gasto, né, de gasto energético em repouso, né, junto com esse aumento também vem a necessidade de se alimentar mais. Né? Então, se você não tivesse, por exemplo, esse estudo foi um estudo controlado, se a gente tivesse no mundo real, talvez aquela sensação maior de fome, a gente acabaria se alimentando mais e compensando essa diferença calórica que existe aí, então, né, nessa aceleração do metabolismo. Porém, né, para aquela pessoa que está dentro de um processo de emagrecimento, dentro de um processo de perda de peso sério, onde, com certeza, se ela está seguindo um processo sério, ela vai ter um pequeno déficit calórico. Se a gente tem aí um aumento de 20%, 22% na realidade, no gasto calórico em repouso, nessa taxa metabólica basal, olha a aceleração do resultado que a gente vai obter ao longo aí, né, de um processo de médio e longo prazo. Né, o que eu sempre falo, o processo de perda de peso não é em 2 semanas que a gente vai resolver, tá, gente? Eu sei que muita gente que busca a questão da perda de peso quer perder peso para ontem, na grande maioria das vezes, né? A gente demora 2, 3 anos para engordar o que a gente engordou e quer perder tudo em 2 semanas. Não acontece de maneira saudável, tá certo? Então, se você está buscando uma solução definitiva, esse processo ele tem que ser um processo de médio a longo prazo. E se você está num processo de médio a longo prazo, utilizando de um pequeno déficit calórico, valorizando comidas reais, se hidratando da maneira correta, dormindo da maneira correta, acrescentar única e exclusivamente um suplemento de ômega 3, olha isso, acrescentar um suplemento de ômega 3 só, dentro de tudo isso que você já está fazendo, você ainda vai ter aí um boost no seu metabolismo, poxa, isso é uma notícia sensacional. Né? Esse estudo aí, maio de 2021, eu tenho até aqui, né, para não ler errado para vocês a fonte exata de onde veio, tá? Foi publicado no BMC, Sports Science Medicine and Rehabilitation. O nome do artigo é The Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on PPAR Gamma and UCP2 Expressions, Resting Energy Expenditure and Appetite in Athletes, tá? Sei esse nome todo complexo aí em inglês, mas tá aqui, ó, o artigo da onde eu tirei essa informação. Acho bacana para aquelas pessoas que têm interesse. Eu vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo, tá certo? Depois vocês vão lá dar uma olhada, se precisar de tradução, joga lá no Google Translator, que com certeza vai dar uma noção bem bacana, tá certo? Então, gente, olha que ferramenta, né? Mais uma ferramenta comprovada pela ciência que vai ajudar, então, a acelerar o metabolismo, meio que, vamos combinar, vai, ganhar aí 200, 300 calorias de graça, né? Num processo de perda de peso onde a gente está com um déficit bem pequeno, de 500 calorias muitas vezes, poxa, isso aí vai fazer uma diferença gigantesca no seu processo de perda de peso, podendo acelerar de uma maneira considerável os seus resultados ou diminuir de uma maneira considerável também a diferença que você está sentindo com esse pequeno déficit calórico, né? Então, assim, só recapitulando, suplementação de ômega 3 ela é importante por diversas razões e extremamente essencial com a alimentação que a gente tem, principalmente, né, no nosso hemisfério aqui, né, do planeta, né, o lado ocidental aqui, a gente precisa sim de uma suplementação de ômega 3 para garantir a diminuição desse processo de inflamação crônica que a gente vem sofrendo há anos, décadas, talvez até quase algumas décadas, não chega a 100 anos não, né, que a mudança começou lá para 1950, 1960, mas há décadas a gente vem sofrendo com isso. Então, busque um suplemento de ômega 3 real, um suplemento de qualidade que vai fazer essa diferença no seu organismo. E se você está acompanhando esse vídeo, com certeza você está buscando perder peso e essa é uma ferramenta sensacional para acelerar o seu metabolismo, facilitando então a queima
de calorias no seu dia a dia, facilitando o seu déficit calórico, que vai com certeza acelerar o seu resultado no fim das contas. Espero que esse vídeo tenha sido informativo o suficiente para você, que eu tenha trazido aí alguma informação nova e que você possa fazer uso. Como eu falei, são dicas práticas baseadas na ciência. Você pode começar a tomar amanhã um suplemento bacana, né, de boa qualidade de ômega 3, que você já vai começar a notar essa diferença no seu metabolismo, né, essa aceleração, tá certo? Lembre-se sempre, você é muito mais incrível do que você imagina, tá certo? E se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que está desesperada buscando uma maneira de acelerar o metabolismo, porque está com o metabolismo muito lento e não está conseguindo perder o peso que quer perder. Pô, essa dica aqui com certeza vale ouro, tá certo? Gente, a gente se vê em breve, no próximo vídeo, sem dúvida nenhuma, vindo aí ainda essa semana, tá certo? No mais, não se esqueça de que o seu processo tem que ser uma coisa gradativa, de médio e longo prazo, um passo de cada vez. A gente se vê em breve.